Oi gente, todos em casa? Tudo bem com vocês por aí? Bem, hoje à tarde nós já fizemos uma live lá no Insta, onde passamos as nossas impressões sobre as sanções penais previstas no Código de Defesa do Consumidor. E agora vamos deixar um pouco do nosso conhecimento, das nossas impressões aqui no nosso canal do YouTube. De início eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu não sou um especialista em direito penal, e, portanto, essa nossa conversa não vai ter o objetivo de esgotar completamente a matéria, mas apenas e tão somente para incentivar vocês a pesquisarem, a ampliarem um pouco mais o seu conhecimento. Desta forma, seria muito bom que vocês tivessem em mãos com o Código de Defesa do Consumidor para que pudessem acompanhar melhor. Caso contrário, não tem problema, porque ao longo da nossa fala eu vou apresentando os artigos para vocês. Pois bem, a Lei 8.078 de 90, ela transformou o direito privado e, para tanto, o legislador ele criou um microsistema jurídico multidisciplinar. E esse sistema ele trouxe vários conteúdos para ele, dentre eles, o direito penal. Nós já conversamos sobre as possíveis sanções administrativas, as quais foram postadas as nossas impressões aqui no nosso canal do YouTube. E agora vamos conversar um pouquinho sobre as possíveis infrações penais previstas no CDC. Elas estão contidas lá nos artigos 61 a 74. Na verdade, eu preciso chamar a atenção de vocês que a tutela penal ela antecede ao CDC. Por quê? Porque o Código Penal é de 1940 e ele já tipificava 11 condutas relacionadas à relação de consumo. Porém, tudo isso foi complementado e atualizado no Código de Defesa do Consumidor. Então, os delitos descritos no CDC punem o agente com a pena de multa, com a pena de detenção ou de restrição dos direitos. E as condutas típicas, elas visam justamente proteger ao consumidor contra a nocividade, a periculosidade de produtos e serviços, as fraudes publicitárias, a publicidade enganosa, abusiva e as práticas abusivas, infelizmente, tão comuns aqui no nosso país. Eu preciso registrar que os delitos descritos ao longo do CDC, eles consistem em crimes de perigo. O que é isso? Para sua configuração, não exige a efetiva ocorrência do dano ao consumidor. É certo ainda que o legislador ele estabeleceu no artigo 61 que, além dos delitos descritos nos artigos 63 a 74, também constituem crimes contra a relação de consumo todas as normas constantes da legislação extravagantes. E é justamente por esse contexto que eu falei para vocês do Código Penal. Mas não só ele. Nós temos, por exemplo, a lei contra o crime de economia popular, a lei 1521 de 51, temos também a lei 8137 de 90. Todas estas podem vir a ser invocadas em caso de necessidade. Porém, o que é que acontece? Ambos estão legislando sobre a questão do consumo. E aí, em um dado momento, pode haver algum tipo de conflito entre as normas. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Eu chamo a atenção de vocês que o artigo 1º do CDC, ele estabelece que o Código é uma norma de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Então, este conflito, ela é uma norma especial e ele vai ser solucionado justamente em decorrência do princípio da especialidade. A lei especial derroga a geral. Então, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá no seu artigo 61, constituem crimes contra as relações de consumo previstas nesse Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal, leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. E aí, fazendo um comentário a esta situação, o professor Eduardo Saad, que tem uns comentários ao Código de Defesa do Consumidor, junto com outros autores, que foi publicado lá pela LTR, eles dizem o seguinte: os crimes arrolados no Código de Defesa do Consumidor têm como sujeito ativo o fornecedor, como sujeito passivo o consumidor e como objeto especial o produto ou serviço. E complementam:
É o Código do Consumidor, uma lei especial. Em razão desta circunstância, ele prevalece sobre o Código Penal, a lei geral, quando houver conflito entre as normas. Então, está explicado todo este contexto. Mas, bom, vamos entrar agora nos crimes e as suas possíveis sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, propriamente dito. Inicialmente, eu chamo a atenção para o artigo 63, que trata da omissão de dizeres ou sinais ostensivos. Mas, para isso, a gente precisa invocar o artigo 9º, que diz: o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, para tentar proteger a vida, a saúde e segurança, o referido dispositivo, o que é que ele fez? Ele traz uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E o objetivo é justamente exigir que o fornecedor informe a periculosidade ou a nocividade do seu produto ou serviço de maneira clara. Bem, outra situação é a omissão na comunicação às autoridades competentes. Isso está previsto lá no artigo 64. O artigo 64 traz uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e o objetivo é garantir o direito de informações que digam respeito a produtos que venham apresentar algum problema após o seu lançamento. Ou seja, após a colocação do produto no mercado, o fornecedor teve o conhecimento de várias formas. E aí, estas situações fizeram com que algum defeito pudesse vir a causar danos ao consumidor. Então, este produto é um produto perigoso, o seu fornecedor teve uma conduta omissa e não comunicou à coletividade de consumidores e nem tampouco à autoridade competente sobre esta situação. Então, é por isto que o CDC trata da questão da omissão na comunicação às autoridades competentes no artigo 64. E vai mais além no seu parágrafo único, que traz outra conduta, quando o produto nocivo não for retirado de acordo com o determinado pela autoridade competente. Por quê? Uma vez identificada a situação, é obrigação do fornecedor retirar imediatamente o produto do mercado de consumo. No tocante a serviços perigosos, quem trata deles é o artigo 65, que tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que é que se busca punir? A execução dos serviços manifestadamente perigosos que contrariam as determinações das autoridades competentes. De repente, nós temos algo que diz, não pode ser feito desta forma, mas o fornecedor de serviço foi e assim o executou. Temos diversas situações de abuso na publicidade. E aí o Código tipificou essas situações lá nos artigos 66 a 69. Bom, o artigo 66 ele tipifica o crime de informação falsa ou enganosa. E o objetivo é proteger a confiança e a segurança que devem prevalecer sempre na relação de consumo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 67 procura punir aquele que abusa da boa-fé do consumidor, aquele que presta informações não verdadeiras ou simplesmente as omite acerca dos seus produtos e serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 68 ele veio para punir aquele que efetivar a publicidade sabendo conscientemente que o seu conteúdo irá instigar o consumidor a adquirir o seu produto, mas este produto pode vir a causar dano material ou à saúde do consumidor. Eles tinham esta plena consciência, mas assim o fez. Artigo 68, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 69, busca a veracidade da publicidade, detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. No tocante ao emprego de peças e componentes de reposição,
está previsto lá no artigo 70, que procura seguir o disposto lá no artigo 21, que traz uma proteção ao patrimônio do consumidor. Portanto, é uma obrigação do fornecedor empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham no mínimo as especificações técnicas do fabricante. E aí se faz uma ressalva quanto à autorização em contrário do consumidor. O consumidor tem que ter conhecimento desta situação e, obviamente, tem que também consentir. Se isto não acontecer, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Meios vexatórios para a cobrança de dívidas. Está lá no artigo 71. O intuito é estabelecer limites para o exercício do direito de cobrar, que é daquele que tem o crédito. Porém, os devedores, eles têm uma situação também juridicamente protegida, que é o seu direito à honra, é o seu direito de imagem. Então, minha gente, não cabe coação, não cabe ameaça, não cabe constrangimento físico, psicológico ou qualquer meio que exponha moralmente o devedor a situações ridículas. Se isso acontecer, o artigo 71 prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Impedimento de acesso a banco de dados. Artigo 72. Aqui a infração penal que está descrita diz respeito a uma conduta do fornecedor que impediu ou dificultou o consumidor a ter acesso à sua informação. É direito seu. Então, se ele assim não fizer, artigo 72, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Bom, se ele permitiu o acesso e o consumidor verificou que esta informação está equivocada, está incorreta, mas o fornecedor não corrigiu com o objetivo de proteger a nossa dignidade, tendo em vista essa informação inadequada, o que é que acontece? O fornecedor tem o dever de corrigir imediatamente este contexto. Se não fizer, pena de detenção de 1 ano a 6 meses ou multa de acordo com o artigo 73. É obrigação também do fornecedor entregar um termo de garantia. Isso está previsto lá no artigo 74. E esta é a última infração penal que está prevista a título de relação de consumo propriamente dita. Vai buscar a proteção contratual. Nesse sentido, se o fornecedor não entregar junto com o produto o seu termo de garantia, poderá ter uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa de acordo com o artigo 74. Minha gente, eu chamo a atenção de vocês que o CDC ele surgiu com o objetivo de nos proteger, de proteger o nosso patrimônio, a nossa integridade, a nossa saúde, o nosso bom nome. E ele veio justamente para proteger dos abusos que eram cometidos pelos fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo. Por quê? Porque eles teimavam em fornecer serviços e produtos de baixa qualidade. Então, o que foi que o legislador fez? Então, nós vamos, a partir de agora, punir severamente aqueles que atentarem contra as normas estabelecidas. Nós sabemos que nessas penas aqui previstas, muito dificilmente alguém vai preso. Mas, com certeza, antes de fazer, ou no momento que for indiciado, terá que comparecer a uma delegacia do consumidor, por exemplo, ele vai pensar 2 vezes se vai fazer novamente qualquer situação danosa a nós consumidores. Então, por este motivo, é de extrema importância que os consumidores conheçam seus direitos, não permitam que seus direitos sejam violados e, por fim, que se efetive a justiça contra aqueles que contrariem as normas expressas no CDC. É para isso que determinou-se que todo e qualquer estabelecimento comercial tem que ter um exemplar do CDC à fácil vista de todos.
Já viram alguém consultando? Muito dificilmente, não. Mas o que é que acontece? Tem um caráter educativo, para que todos saibam que a lei ali está para efetivamente lhe proteger. Com isso, nós finalizamos essa nossa conversa de hoje. Eu espero que tenham gostado, eu espero que leiam mais e aprofundem mais os seus conhecimentos sobre esse contexto. Se gostaram, que deixem o seu like aí no meu canal do YouTube, que se não se inscreveram, se inscrevam, compartilhem essas informações para que o máximo de pessoas possíveis possam vir a receber sempre as notificações das novidades. No mais, fiquem em casa, fiquem com saúde e que Deus nos proteja. Um forte abraço do professor Bruno, virtual, né? Infelizmente.